Olá pessoal, eu sou Jailson e esse é o canal Jailson Gomes Direita Brasil. Hoje vamos falar sobre o vídeo onde o ministro Barroso se pronuncia falando, segundo ele pela primeira vez, a respeito das sanções impostas pelos Estados Unidos aos ministros do STF, aliás, a 8 ministros do STF, né? Onde foram cancelados vistos americanos a eles, tá bom? E nesse pronunciamento, a gente vê claramente que o ministro Barroso está emocionado, né, para não dizer já quase chorando ou chorando mesmo. E é irônico porque ele trata sobre assuntos que levaram a muitos familiares, muitos brasileiros a chorar a ausência dos seus familiares dentro de suas residências, bem como até mesmo a família do Pezão, que perdeu este grande homem que foi o Pezão e que hoje já não está mais entre nós por conta justamente de protestar, de se manifestar contra aquilo que ele acreditava ser errado. E a gente vai ver o ministro chorando por simplesmente não poder mais pisar nos Estados Unidos. Bem como também sabemos que, além do fato dele não poder mais visitar o Mickey, ele também possui mansões, né, nos Estados Unidos, com valor estimado, até bem estimado, né? Vamos ver o vídeo onde ele se manifesta, onde ele praticamente chora no plenário, na esperança de que talvez algum assessor de Donald Trump possa se sensibilizar e acabar liberando esse visto dele novamente, né? Então vamos ver aqui o nosso iluminado ministro falando. Fale lá, ministro. Fale quanto a gente está aqui para ouvir. Eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. Pelo menos a gente sabe que, de fato, o Brasil não compreendeu, viu, o ministro? E eu vou dizer que boa parte do mundo também não. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. De fato, ele tem muitas ligações com os Estados Unidos, né? E como eu dizia, inclusive, ele tem um grande imóvel, muito bonito, por sinal. Aí, Barroso pagou um imóvel de 22 milhões nos Estados Unidos, à vista, né? Veja aí a foto, muito bonito. E o valor de condomínio desse imóvel é de 15 mil reais. Imagino eu que deve ser por mês, né, esse valor. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Deixa o ministro continuar falando aí. Fui estudante de intercâmbio em Michigan, com uma adorável família de quem sou amigo até hoje. Gente simples e conservadora. Eu julgo as pessoas pelo caráter e não pela ideologia. Eu acredito, até porque não teria sido o ministro Barroso quem disse: nós derrotamos o bolsonarismo. O que é que significa isso, Barroso? Derrotar o bolsonarismo é, por acaso, alguma ideologia política, uma escolha de ideologia de quem segue o Bolsonaro? Será que é um alinhamento político? Isso é o quê? Um caráter? O que é isso aí? Estudei nos Estados Unidos, fiz meu mestrado na Universidade de Yale, trabalhei num escritório em Washington, voltei, fiz meus estudos de pós-doutorado na Universidade de Harvard. Tenho hoje uma posição, ainda tenho, de colaborador acadêmico. A gente percebe que ele está enrolando muito aí, nesse sentido de estar se embaraçando mesmo com as palavras, né? Na
na Kennedy School. E eu estou fazendo essa descrição não é para apresentar currículo, porque eu já passei todas as fases da vida que precisa apresentar currículo, mas apenas para deixar documentado todos os meus sentimentos em relação ao país são bons. Tenho ligações acadêmicas, tenho amigos queridos, admiro pessoas e admiro instituições. Por isso, eu queria fazer esse pronunciamento que vai além do argumento óbvio da soberania para agregar alguns elementos de justiça, de boa-fé e de verdade que superem algumas narrativas que não correspondem aos fatos. E eu acredito no que estou fazendo porque há uma fagulha divina na verdade. E, portanto, eu gostaria de falar a verdade, pelo menos tal como nós a vemos aqui. E, portanto, a narrativa... Bom, pelo menos ele é bem realista, né? Pelo menos como nós a vemos aqui. correta. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa... É verdade, ministro Barroso. De fato, nunca houve censura, né? Vamos ver o que é que a Carmen Lúcia diz em 2022 a respeito de uma inibição de exibição de um vídeo do site Brasil Paralelo, né? Onde o Brasil Paralelo ia exibir um vídeo que tinha como nome Quem Matou Jair Bolsonaro. E o que foi que aconteceu? Simplesmente a Brasil Paralelo foi impedida de apresentar o vídeo, né? E por quê? Será que não teria sido uma censura? Vamos ver o que é que ela diz. A princípio, a gente vai ver ela meio que justificando aquilo que será o voto dela, que na verdade foi um voto que seguiu o relator, né? Seguiu para censurar a Brasil Paralelo. O caso que ainda que em sede de liminar é um caso extremamente grave, porque de fato nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal na esteira da Constituição no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. É bem interessante, porque aí ela está justificando o voto dela, né? Mas o que ela está fazendo é a censura, certo? Então ela diz, não se pode permitir a censura censurando. Meio que ela vai dizer, isso é apenas um caso excepcional, por isso a gente está censurando, mas não podemos censurar. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Censura prévia. O vídeo não foi exibido, eles sequer assistiram ao vídeo e simplesmente estavam impedindo de que esse vídeo fosse ao ar, né? Vamos ver aqui o que mais diz agora uma outra reportagem aqui da Jovem Pan a respeito da suposta censura que nunca houve, né, aqui no Brasil, né? Esse aqui é de 2 anos atrás, pessoal.
Tá? Repúdio da ACAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACAERT, repudia e manifesta preocupação com a escalada de decisões judiciais que estão intervindo na programação das emissoras, com determinação de retirada de conteúdo jornalístico e restringindo a vinculação de opiniões e fatos da recente história política brasileira. Aí fica a pergunta, senhora ministra Carmelúcia, o excepcional caso que você estava tratando ali serviu de quê? De remédio ou do veneno que você disse que não poderia? Né? Porque, como se pode ver, escalou, não ficou apenas naquele. Sempre primando pela legalidade, a ACAERT entende que as restrições impostas pela legislação eleitoral não justificam essa interferência na linha editorial e conteúdos jornalísticos produzidos pelos meios de comunicação. O Estado Democrático de Direito deve prevalecer frente a esta afronta, promovida nos últimos dias, e é um verdadeiro flerte com a censura retrógrada que ocorreu no Brasil. A liberdade de expressão e comunicação não podem ser atacadas por decisões judiciais dessa maneira, ferindo a nossa Carta Magna, que em seu artigo 5º, incisos 9º e 14º, asseguram a todos os cidadãos brasileiros o acesso à informação. Hoje, o ministro Marco Aurélio Mello voltou a criticar a decisão do colega Alexandre de Moraes, que determinou a retirada de conteúdo dos sites da revista digital Cruzoé e do Antagonista. Abro aspas para Marco Aurélio. Mordaça. Isso não se coaduna com os ares democráticos da Constituição de 1988. Não temos saudade de um regime pretérito. Não me lembro, nem no regime pretérito, que foi um regime de exceção, coisas assim tão violentas como foi essa. E agora há pouco, como eu disse na abertura do programa, Bom, então aí, pessoal, a gente vê, né? Olha aqui. Esse aqui é de 6 anos atrás, certo? Então, como é que o ministro pode hoje dizer que o Brasil nunca houve censura, que não há censura nos nossos dias, né? E aí ele lamenta o fato de que ele esteja, nesse exato momento, sem poder visitar o belíssimo imóvel que ele tem, né, o Mickey, nos Estados Unidos, e aí chora, né? Chora talvez com a esperança de que alguém se sensibilize, né? Ou será que o que seria mais ruim? Não poder visitar esse imóvel? Ou, quem sabe, estaria sendo mais ruim para esses familiares e que estão com os seus entes queridos presos já há mais de 2 anos, e aquele que se foi e não pôde mais voltar, né? Agora eu falo do Clezão, que morreu exatamente pela mesma situação, mas o ministro chora porque perdeu o visto. Então fica aí o nosso protesto, tá bom? Que de fato, sim, a gente vive um momento de censura no Brasil, e sem contar com as demais coisas que a gente acaba não concordando e que a gente não pode se manifestar, né? Vivemos tempos difíceis, pessoal, muito difíceis. Não podemos falar o que queremos, certo? Ainda que não seja agredindo, tá? Porque, segundo eles, a liberdade de expressão não é a de agressão. Sim, concordo plenamente. No entanto, se a gente manifesta aquilo que você concorda ou não, cuidado, muito cuidado, porque a gente vive momentos difíceis, tá bom? Então, pessoal, você que é de direita, que assistiu esse vídeo e que curtiu, que gostou do conteúdo, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí, tá? E você que já é inscrito no canal, eu quero enfatizar que o nome do canal antes era Caminho de Revelações, isso porque a gente focava e continuaremos focando em assuntos religiosos também, tá? Profecias bíblicas, mais polêmicas profecias, tá certo? E a gente vai estar continuando esse trabalho, falando também sobre política do Brasil, a geopolítica no mundo, tá? E os principais assuntos no Brasil e no mundo, tá bom? Então, continue com a gente aí, compartilha, tá? Dá aquele like para poder ajudar a gente. E até o próximo vídeo. Fui!